Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos a mais um vídeo de resolução das atividades. Desta vez, a semana 4 do PET número 1, terceiro ano. O tema das atividades é interpretação e compreensão de textos. A interpretação e a compreensão de textos são elementos essenciais para as pessoas. Desenvolver essas habilidades ajudará você a entender melhor as questões políticas, sociais e econômicas do país, além de poder se posicionar com mais propriedade caso sinta que algum direito seu foi retirado. Depois, vêm as atividades. E a primeira delas é fazer a leitura do texto. Precisamos falar de gordofobia. Depois da leitura, vem a primeira atividade. De acordo com o texto, qual é a definição de gordofobia? Então a resposta está no próprio texto. Então eu já deixei marcada. Gordofobia é um neologismo para o comportamento de pessoas que julgam alguém inferior, desprezível ou repugnante por ser gordo. Funciona como qualquer outro preconceito baseado em uma característica única. Então, no próprio texto já aparece a resposta. É só transcrevê-la para o espaço adequado. Então, é a mesma resposta. Gordofobia é um neologismo para o comportamento de pessoas que julgam alguém inferior, desprezível ou repugnante por ser gordo. Funciona como qualquer outro preconceito baseado em uma característica única. Respondemos à questão número 1. A número 2 pede o seguinte: para identificar o que motivou a jornalista Flávia Durante a criar a Pop Plus Size. Então, no texto também, no final dele, a Flávia vem nos falando. Então, esta parte aqui vai servir para elaborar a resposta. Então veja lá o que eu coloquei como resposta para número 2. Então, o que ela vem nos dizendo? Flávia tinha dificuldade em encontrar roupas do seu agrado e que lhe servissem. Por isso, cansada dessa falta de opções e dos padrões excludentes do universo da moda, Flávia criou a Pop Plus Size, feira que desde 2012 reúne em São Paulo expositores que fabricam peças com manequins acima de 44 e pensadas para diversos tipos de corpo. Mais que isso, denominada como Feira de Moda e Cultura Plus Size, a Pop Plus Size se posiciona como uma plataforma de fortalecimento da autoestima, empoderamento e respeito à diversidade. Então, através daquela parte do texto, é só elaborar a resposta então, da questão número 2. Número 3. Na semana 3 deste PET, falamos sobre direitos humanos. Qual a relação dos direitos humanos com o combate à gordofobia? Então veja que todos aqueles que julgam as pessoas como inferiores por elas serem gordas, ferem a Declaração dos Direitos Humanos, tanto em seu artigo 1º quanto no artigo 2º. O artigo 1º diz que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com o espírito de fraternidade. Então, se julgam como inferiores, não estão exercendo esta relação de fraternidade com o outro. E quando desrespeitam essas pessoas, não estão as tratando com a dignidade de direitos. Então, fere esse primeiro artigo. Fere também o artigo 2º, que diz que todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e liberdades estabelecidos desta declaração, sem distinção de qualquer espécie. Então, não há distinção de qualquer espécie, seja cor, raça, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Então, quando a pessoa se julga superior à outra, só porque a outra é gorda, ela está ferindo esses direitos do cidadão, da pessoa humana.
E a número 4 pede para descrever algumas ações que podem praticar para diminuir os casos de gordofobia em nossa sociedade. Então, se você acessou o texto aqui no endereço, que é esse endereço aqui do Hospital Oswaldo Cruz, o próprio site traz algumas dicas para praticar e diminuir os casos de gordofobia. Então eu os coloquei aqui, apesar de ser uma resposta pessoal, né, o site traz algumas dicas. Não use a característica física para identificar uma pessoa, falando coisas como fulano é aquele gordinho ali. Segunda dica, ser gordo não tem nada a ver com ser preguiçoso. Não associe as duas características. Terceira dica, não presuma que uma pessoa gorda é alguém que tenta emagrecer e está fracassando. Quarta dica, evite frases como você emagreceu e ficou bonito. A beleza não está só na magreza, e muita gente perde peso de forma pouco saudável, por causa de distúrbios alimentares ou até mesmo depressão. E a última dica é evite termos como fofinho, gordinho ou maiorzinho. Então a fonte é aqui no Hospital Oswaldo Cruz, que é do próprio texto da atividade do PET. Então eu fico por aqui, bons estudos a todos e tchau!